para vocês hoje um pouquinho sobre o canto coral, sobre os temperamentos humanos e como é que a gente pode usar esse conhecimento. Este vídeo faz parte de uma introdução nesse tema sobre os temperamentos humanos e o canto coral e vai servir como um piloto, como um vídeo piloto para um pequeno curso que nós vamos promover depois, dando dicas sobre regência coral, mas abordando alguns aspectos que são menos comuns dentro da nossa atividade. Então nós temos coralistas com muita energia, coralistas com pouca energia. Entre os coralistas com muita energia, nós temos aqueles que gostam muito de desafios e temos aqueles que interagem muito, que são muito afetuosos. Nós temos coralistas com pouca energia, mas com grande capacidade de observação, de estudo e de esforço. E temos coralistas com pouca energia que estão contentes, estão felizes por participar do que quer que seja com o coral. Então nós vamos dividir os 4 temperamentos. O tipo 1, que vamos chamar de colérico. Em outro momento nós vamos abordar isso mais profundamente. Aqui é apenas uma pincelada para a gente ver que em um coral nós temos um universo muito interessante de tipos de pessoas. Então nós temos o tipo 1, que é o colérico, é um tipo de grande energia, que adora desafios, costuma ser muito enérgico, e para a gente falar das qualidades, dos aspectos positivos do colérico, normalmente adora desafios e adora vencer desafios. É bastante competitivo e isto muitas vezes leva a dificuldades de interação entre as pessoas. Mas o tipo colérico, como é um tipo que gosta muito de realizar, então se você oferece coisas bacanas, boas e às vezes com uma necessidade de esforço, o colérico vai se desdobrar para realizar aquela tarefa com o máximo de empenho. E provavelmente, talvez até de forma muito melhor que os outros coralistas. É um tipo de comportamento, é um tipo de temperamento muito interessante. E nós temos o segundo tipo, que é o tipo sanguíneo, que também tem muita energia, mas é um tipo extremamente afetuoso. É um coralista que adora contato físico, adora abraços, adora beijos, adora cantar de mãos dadas, adora cantar de tudo um pouco, se emociona demais com aquilo que canta. Se está cantando uma peça triste, se está cantando uma peça feliz, se está cantando uma peça que significa bastante para uma sociedade. Enfim, o sanguíneo, o tema, o que motiva e o que define o sanguíneo é o amor, é o tema do amor. Nós temos o tipo 3, que é o tipo melancólico, que tem grande capacidade de estudo, de observação, mas tem pouca energia. Costuma ter episódios ou momentos de tristeza, então a gente precisa tomar cuidado para não confundir isso com os estados depressivos. E costuma ser, além de observador, muito crítico, mas não um crítico externo, que externaliza, que expõe a sua crítica. O melancólico geralmente guarda essa crítica para si e, obviamente, por conta disso, eventualmente, em algum momento, passa a ter dificuldades de expressão de afeto, de emotividade. Mas é um tipo muito interessante. Gosta também de coisas complexas, difíceis. Quanto mais difícil para um melancólico, é melhor. E, enfim, são muitas características de cada um dos tipos. E nós temos o 4º tipo, que nós vamos falar hoje um pouquinho, que é o tipo fleumático, ou chamado também de linfático, que é equivocadamente chamado também de preguiçoso, entre aspas. Mas é um tipo que está feliz com qualquer coisa. Se nós vamos cantar alguma coisa bacana, ele está feliz porque nós estamos nos encontrando, ele está feliz porque tem um evento, ele está feliz porque tem um festival, mas se nada disso acontecer, ele continua feliz dentro da sua forma de ver o mundo. Apesar de ter pouca energia, geralmente são tipos temperamentais muito confiáveis. Então, a gente, dentro de um grupo coral, a gente observa os diversos temperamentos. Às vezes, a gente observa um temperamento muito exacerbado e, às vezes, uma mescla desses tipos temperamentais, buscando, obviamente, cada um o seu equilíbrio.
a sua forma de se expressar. O que é interessante é que, na grande maioria das vezes, a forma de comportamento é inconsciente. Mas, como função do regente, uma das funções do regente é de estimular os coralistas, nós podemos aproveitar um pouco desse conhecimento e estimular de maneira adequada e diferentemente esses tipos temperamentais. Então, eu vou dar um exemplo de cada tipo, de uma qualidade relacionada ao canto coral, de uma qualidade e uma fragilidade de cada um desses subtipos, para que a gente possa reconhecê-los dentro do grupo de coralistas e estimular, às vezes individualmente e às vezes em grupo, mas dentro do naipe, usando esse conhecimento. E é interessante porque às vezes no mesmo naipe nós temos um predomínio de pessoas de um certo tipo temperamental, mas nem sempre é assim. O que na maioria das vezes a gente vê é uma heterogeneidade muito interessante, muito ampla, de gama de características dentro dos coralistas. Então vamos ver algumas, basicamente, pinceladamente, vamos ver uma característica positiva e uma fragilidade desses 4 tipos dentro do canto coral. Muito bem. O subtipo colérico, que é de grande energia, como nós vimos, adora desafios e adora vencer desafios. Mas a gente precisa tomar cuidado para que esses desafios não sejam muito fortes, não sejam obstáculos que pareçam intransponíveis, porque o colérico ele tende a resolver qualquer problema, mas se ele se depara com um problema insolúvel, ele acaba por desistir dessa ideia e vai colocar a energia dele em outra coisa. Então, a gente pode oferecer peças complexas, porém nas quais o colérico possa ter brilho, ele possa se destacar. Então, quando a gente tem pessoas que gostam de posição de destaque, isso sem qualquer julgamento, é uma observação que a gente como regente tem, quando a gente vai aos poucos conhecendo o grupo com o qual trabalha, então a gente vai se deparando com essas tendências. Então, pessoas que gostam de um certo brilho, que gostam de desafios, que têm naturalmente, às vezes, uma tendência a lideranças, é possível que estejamos diante de um colérico. Então, nós podemos oferecer peças ou estimular esse colérico nessas peças, nas passagens musicais, nos fraseados, nos períodos musicais, que ofereçam um pouco mais de brilho, a gente estimula esse colérico nesse momento. E a gente precisa tomar cuidado com as competições e com os momentos que podem sugerir estados competitivos, porque o colérico, por sua natureza, ele vai tentar vencer essa competição. Isso não é interessante se nós estivermos diante de uma pessoa de outro tipo de temperamento ao seu lado. Como nós vamos ver daqui a pouco, alguns temperamentos que combinam bem dentro de um naipe, tá bem? O subtipo sanguíneo aprecia e gosta de se expressar muito em peças que tenham um fraseado melódico que expresse muito sentimento, seja na dinâmica, na maneira de cantar, como a peça está escrita, seja no seu significado, seja na interpretação que o regente está dando àquela peça em função do momento, daquilo que se pretende em uma apresentação. O sanguíneo, ele gosta e ele vai se expressar com muito sentimento. Então isso é muito interessante porque a gente, quando está regendo um grupo, nota claramente as pessoas que se expressam com bastante sentimento. Claro que nós podemos ter mesclas de temperamentos, como vimos, mas é bem possível que estejamos ali diante de uma pessoa que se expressa muito através do amor. Uma fragilidade é justamente pelo fato de ser bastante emotivo, o sanguíneo também pode se magoar com facilidade. E às vezes, na nossa intenção de corrigir, precisamos estar atentos, porque existem formas diferentes de corrigir pessoas com temperamentos e características diferentes. E um sanguíneo, a forma de corrigir um sanguíneo, ela não transita às vezes pela rudeza ou às vezes pela exigência mais dura, mas ela vai transitar sim, principalmente pelo gestual,
pelos olhos, o contato olhos nos olhos, do sanguíneo, e pela forma como nós oferecemos uma outra maneira do sanguíneo expressar aquele momento, aquela dinâmica, aquilo que nós estamos precisando naquela peça, naquele arranjo. Bem, o subtipo melancólico, como nós vimos, é um subtipo muito estudioso, muito observador e que gosta de peças complexas e não de desafios no sentido do colérico, para vencer desafios, mas para compreender. O melancólico se sente bem ao compreender algo que é muito difícil, algo que é complexo para a maioria das pessoas. É como se ele visse ali uma maneira de se expressar sentindo-se pertencendo ao grupo, mas detentor de um conhecimento ou de um segredo que as pessoas talvez tenham dificuldade de compreender ou de perceber. Então, para o melancólico, a gente estimula modificações ou mudanças de dinâmica como parte do exercício ou como estímulo para que ele perceba nuances diferentes daquele fraseado musical e quanto mais complexo for, mais interessante para lidar com o melancólico. Outra forma de lidar com o coralista melancólico é se ele estiver em um dos seus momentos de tristeza, dos seus episódios de tristeza, de nada vai adiantar se nós exigirmos do melancólico uma mudança de humor e de atitude. Ali nós vamos ganhar um distanciamento. E, aliás, isso é uma fragilidade do melancólico. Se ele perceber que o regente de coro sabe pouco sobre o que está falando, provavelmente o melancólico perderá o interesse naquela peça ou naquele instante. É diferente do regente não ter conhecimento sobre um determinado assunto. Mas se o melancólico percebe que aquele conhecimento é muito limitado, ou que o condutor, o regente, está tentando enganar, está tentando modificar o que o melancólico está sentindo, está pensando através de algum artifício, provavelmente vai perder essa referência de hierarquia. E o melancólico se dá muito bem com uma interação de sentimentos quando o regente percebe que o melancólico não está bem e entra nesse universo. Se precisar, ele chora junto, ele se entristece, ele muda o semblante junto, para que ele possa trazer o melancólico depois junto de si para um outro estado de atitude e de humor. Então, o melancólico é uma figura muito interessante de se lidar. Muitos músicos, muitos compositores, principalmente entre o período barroco e o período romântico, eram melancólicos. Depois nós falamos sobre isso, porque é um tema muito interessante. Enfim, com relação aos fleumáticos, aos coralistas fleumáticos, é interessante que a gente estimule o coralista fleumático o máximo possível. Pela sua natureza de pouca energia e de pouco interesse nas coisas em geral e nas peças, naquilo que a gente está tentando expressar através da interpretação de uma peça, o coralista fleumático também ele vai, a seu modo, colocar pouca energia naquele trabalho. Então a gente estimula o fleumático de todas as maneiras possíveis. E uma fragilidade do fleumático, e que a gente precisa ficar atento, é interessante, é a execução ou a colocação de muitas peças pouco complexas, que exijam um pouco esforço do coralista. Então, quando a gente coloca muitas peças em uníssono, muitas peças monofônicas ou peças muito fáceis, isso passa a ser uma tendência que o coralista fleumático ele vai apreciar permanecer nesse ambiente de músicas que não exijam um grande esforço dele como coralista. E aí, a hora que você oferece uma peça muito boa, mas muito complexa, a tendência dele é de ele não dar tudo o que tem e de, eventualmente, ele perder o interesse e, às vezes, nem participar ativamente daquela peça. Então, para o coralista fleumático, a gente oferece o máximo possível de estímulos. E dentro desses estímulos existe um que pode ser interessante, que é a gente observar dentro de uma partitura, dentro de uma estrutura, sempre que houver notas de passagem e sempre que houver
transições que sejam imprescindíveis à harmonia, mas sejam discretas. Ali existem segredos musicais que o fleumático vai gostar muito de participar, porque se só ele sabe ou ele sente aquela passagem, ele guarda muito para si, não como um ato de egoísmo, mas como um ato de prazer. O fleumático sente prazer em guardar coisas, guardar segredos. E os segredos musicais, especialmente as transições, quando elas são discretas, mas são muito importantes, ali residem momentos importantes dentro da música e que podem estimular a um coralista fleumático. Enfim, falando um pouco sobre posicionamento dos coralistas dentro do naipe, no momento em que a gente faz a timbragem de um coro, em que a gente, para aquela peça, chegou ao melhor timbre, ao momento em que a gente sente que o coro está pronto e musicalmente está soando como nós gostaríamos, aquela peça, nós podemos, se tivermos opções de timbragem, se tivermos alternativas de timbragem, nós podemos aplicar esse conhecimento dos temperamentos para posicionar coralistas um ao lado do outro, ou às vezes nas formações diferentes que nós temos, nas diversas maneiras que nós temos de colocação do grupo, nós podemos utilizar esse conhecimento posicionando coralistas de temperamentos específicos, um ao lado do outro. E isso é interessante e, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma arte, porque conhecendo individualmente os coralistas, se nós tivermos essa abordagem dos temperamentos, nós podemos correr menos risco de que a energia toda do coro possa se dissipar se a gente tiver energeticamente, às vezes, desafios e às vezes dissonâncias entre os tipos temperamentais. Então, é muito interessante quando a gente tem um coralista colérico e a gente pode ter outro coralista colérico ao seu lado ou um coralista melancólico. Essa disposição vai muito bem. Colérico ao lado de melancólico costuma ir muito bem. Um colérico ao lado de um sanguíneo, às vezes vai muito bem se as pessoas se gostam muito. Mas se são coralistas que não têm um bom contato fora do ambiente do coral, então nós podemos ter problemas ali. Especialmente porque, eventualmente, algumas atitudes do coralista colérico podem impressionar negativamente um sanguíneo. E a energia do sanguíneo, como é muita, ela transita de um lado positivo para um lado menos positivo com muita facilidade. Outra forma de dispor os coralistas também com bastante harmonia são melancólicos, um ao lado do outro, e melancólicos com sanguíneos. Um temperamento de grande energia como um colérico, com um de baixa energia como um fleumático, é relativamente perigoso, porque nós vamos ter alguém querendo vencer muito um desafio e querendo uma mudança, querendo um melhoramento contínuo, ao lado de alguém que se sente já absolutamente satisfeito, qualquer que seja o resultado alcançado. Então, essa disposição pode ser um pouco, pode talvez não trazer a harmonia que nós gostaríamos. Enfim, nós podemos fazer várias formas de disposição. Eu estou trazendo para vocês hoje apenas uma singela contribuição a respeito dos temperamentos dentro do canto coral. Há muito mais para falar sobre isso. E, eventualmente, nós vamos finalizar aí algumas aulas para que a gente possa oferecer um pouquinho e contribuir um pouquinho mais com esse conhecimento, e que é muito interessante. Isso é fruto já de um trabalho bastante longo, são muitos anos acompanhando coros e percebendo detalhes desses temperamentos e como a gente pode agir com isto. Em outro momento nós conversamos um pouco mais. Obrigado, até mais.